Senhor, aqui estamos reunidos, seus filhos, tão necessitados de consolo, de esclarecimento, de amparo, recebendo aqui da doutrina espírita toda a luz que precisamos, recebendo dos amigos espirituais os bons conselhos, as boas orientações. Agradecemos a Casa de Flora de Araújo, a equipe espiritual que trabalha aqui e que preparou o ambiente para nós e que já está derramando sobre nós os fluidos de que tanto necessitamos. Abençoe o palestrante desta noite, que ele possa ser bem intuído pelos amigos espirituais e possa nos trazer aquela palavra que vai brotar no nosso coração a semente do bem. Que assim seja. Nós vamos receber com imenso carinho o nosso irmão Maurício, que é da Cruzada dos Militares Espíritas, que vai trazer para a gente hoje o tema O Espiritismo e o Progresso. Maurício, você vai querer que eu apague a luz aqui na frente? Acho que deve deixar acesa por causa da conversa. Alô? Uma boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui novamente nessa casa de luz, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor. Uma alegria muito grande e um prazer, conforme o texto disse, de servir aqui junto com vocês. O tema da noite de hoje é um tema muito oportuno para o momento que nós estamos passando. O nosso querido mestre, Jesus, ele nos fez um alerta lá no sermão profético, o escatológico, nome diferente, que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E lá, o nosso mestre nos trouxe esse alerta que diz o seguinte: ouvireis sobre guerras, fome e pestes. Mas tudo isso é necessário, mas não é o fim. Tudo isso se faz necessário, mas não é o fim. Os espíritos superiores, respondendo uma pergunta de Allan Kardec, na questão 784 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: o homem, muitas vezes, parece que o progresso moral, ele não segue adiante. Muitas vezes parece que ele recua. E os espíritos superiores respondem a Kardec dizendo que o progresso moral e o progresso intelectual sempre seguem, mas que muitas vezes se faz necessário que o mal chegue ao extremo, para que se perceba a necessidade do bem e das reformas. E na atualidade, quando a gente vê os acontecimentos do nosso mundo, especialmente na mídia, vemos guerras, fome e pestes. Vemos e vamos trazer uma reflexão em cima de uma delas específica para a gente refletir juntos, que é o conflito que envolve Israel. Nós não vamos entrar aqui no mérito de dizer quem tem razão ou não no conflito, até porque é um conflito muito complexo que, de acordo com nosso querido Divaldo Franco, médium, num vídeo recente que ele disponibilizou na internet, ele nos relata que esse conflito ele se arrasta por aproximadamente 3.000 anos. 3.000 anos. E esse conflito ele traz algumas questões para a gente refletir, que é a seguinte: Israel é um dos países que detém uma das maiores tecnologias do mundo. Eles são referências na saúde, na agricultura, na tecnologia de informação. Eles têm hubs de inovação, enfim, eles são tecnologia de ponta em diversas questões. São um dos países mais inteligentes do globo terrestre hoje. Por outro lado, vemos nos noticiários cenas muito tristes, onde Israel impõe a civis, especialmente mulheres, idosos e crianças, a desencarnação de milhares de pessoas pela fome.
pela peste, por não permitir a entrada de comida, de água e de elementos básicos de saúde e de higiene. E essa situação ela é muito contraditória, ou seja, uma potência da tecnologia, da inteligência, um expoente do progresso intelectual, e um país que tem na sua formação uma base religiosa muito forte. Eles têm um engajamento religioso muito forte. Então, ao mesmo tempo que você tem a tecnologia, o progresso intelectual, a religiosidade, percebemos esse tipo de situação que acontece. E diante dessa situação que a gente pegou para refletir, nosso querido Emmanuel, no livro Recados da Vida, psicografia do Chico Xavier, ele tem um texto que eu resumi só a parte final, que diz: eis a face dupla do progresso entre os homens, por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Os espíritos superiores nos orientam, no livro dos Espíritos, junto com Allan Kardec, que a gente tem um progresso intelectual e um progresso moral. Normalmente o progresso intelectual ele vem à frente, o progresso moral ele marcha numa velocidade diferente. E aqui, se a gente parar para pensar, não adianta a gente ser religioso, a gente frequentar, conhecer toda ciência, toda filosofia, toda religião. Conhecer as obras básicas de Allan Kardec, conhecer a Bíblia, frequentar as igrejas, os centros, mas se a gente não focar na vivência, que está conectada com o que a gente sente, com o que a gente age, com o que a gente fala, com o que está dentro de nós, do nosso coração, nós não vamos conseguir superar o egoísmo, o ódio e o orgulho que os espíritos superiores nos mostram que são as chagas da humanidade, que é o que mais traz dificuldade para o progresso moral. Sem a vivência, a gente não consegue avançar. E o Espiritismo, nossa querida doutrina espírita, a gente pode fazer uma alusão a uma chave. A uma chave que nos permite acessar algumas portas que nos levam a um nível de entendimento, de compreensão diferente. Nos permite olhar mais além, entender certas questões que nos ajudam no dia a dia, nessa vivência. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave moral do progresso, chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. O que eu falei, não adianta só conhecer. O conhecimento por si só, ele forma literatos, ele forma um conhecimento. É necessária a experiência, por isso que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, para vivenciar, para ter experiências e para manejar os caracteres. Que caracteres são esses? São as características do homem de bem, que a doutrina espírita nos ensina, que é a brandura, que é a caridade, as virtudes, a paciência, entre muitas que a doutrina espírita nos traz esses elementos. Então, nós precisamos observar essas questões. A doutrina espírita nos permite estudar alguns temas, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de falar sobre a paciência. Eu nunca pude imaginar que eu ia estudar paciência e ministrar palestras no centro espírita sobre paciência, observação, tato. Muitas vezes são nos detalhes que a gente cai. Às vezes é num tom de voz, às vezes é saber calar na hora que a gente precisa.
Então, isso aqui a doutrina espírita nos ajuda e nós vamos ver na sequência como é que isso se aplica. E a nossa proposta, a gente vai desenvolver o nosso tema, porque o Espiritismo, ele proporciona o progresso em diversos aspectos. Então, nós selecionamos 4 aspectos que nós vamos passar rapidamente, para a gente entender a diferença que o Espiritismo fez e está fazendo, tem feito, sobre essas perspectivas, sobre Deus e religião, questões espirituais, progresso individual, coletivo e o progresso no entendimento das esperanças e consolações. O primeiro ponto é o progresso no entendimento de Deus. Se a gente fizer uma recapitulação rápida do entendimento de Deus ao longo do tempo, lá atrás acreditávamos em diversos deuses, acreditávamos naquela questão da troca. Até hoje, algumas pessoas, querem negociar com Deus. Eu vou fazer isso, mas o Senhor me concede aquilo. Até hoje. E veio Moisés com a primeira revelação, por quê? A espiritualidade maior, Deus, ele age constantemente em prol do progresso. Em alguns momentos existem intervenções mais significativas. E no doutrina espírita a gente estuda, são 3 grandes revelações. A primeira que foi Moisés, que veio trazer o entendimento de um Deus único. Veio acabar com esse negócio de vários deuses, um Deus único. Mas ainda um Deus do olho por olho, do dente por dente, não matarás, não roubarás. Um Deus ainda com uma essência punitiva. Após a vinda de Moisés, a segunda grande intervenção e revelação foi a vinda do nosso Mestre Jesus, que veio nos trazer o entendimento de um Deus Pai, um Deus Abba, um Deus Papai, um Deus de amor, um Deus do perdão. E ele veio também nos mostrar, porque Jesus, os Espíritos Superiores nos esclarecem, que ele é o máximo que nós conseguimos perceber de Deus, o máximo que a gente consegue perceber de Deus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. E o próprio Mestre, ele sabia da nossa dificuldade de entendimento, que a gente naquela época, a gente não estava apto ainda a entender todas as coisas. E ele, naqueles momentos finais, antes de ele partir, para a Via Cruz, para a crucificação, aquela reunião que ele juntou os discípulos, e ele falou: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos encaminhe um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras coisas. E esse Consolador, nós temos a certeza, a convicção que é a doutrina espírita. Mas por quê? Por que a gente não teve tanta... Kardec, com a sua sabedoria, fez a pergunta para os espíritos superiores: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Os espíritos superiores respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Imagina, se você está num ambiente escuro, num quarto escuro, e você liga um holofote, você perde, você não consegue, você fica cego, você fica desorientado. Igual o ensinamento. Você não vai ensinar uma cadeira de engenharia para uma criança de 8 anos, porque ela não tem ainda uma base para poder compreender. E esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, onde Allan Kardec organizou as mensagens dos espíritos superiores nas obras básicas, em uma delas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz que vem como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, o Espírito de Verdade, Jesus, Espírito de Verdade, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, mas ingratos os homens afastaram-se do caminho. E se a gente avaliar a história do cristianismo nos primeiros séculos, e não precisamos ir nem muito atrás, a gente viu perseguições e mortes, desencarnações provocadas em nome de Deus.
com a Inquisição, com equívocos na interpretação da palavra de Jesus. Então, por isso que Jesus fala, os homens afastaram-se do caminho. Então, o Consolador prometido, a doutrina espírita, tem esse propósito de promover o progresso do entendimento do que Jesus trouxe e de permitir que a gente avance no entendimento dos ensinamentos que ele e os Espíritos superiores nos trazem. Ainda sobre o entendimento de Deus, até então, antes do advento do Espiritismo, nós tínhamos um entendimento de um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus na semelhança do homem, um Senhor. Essa aqui é a imagem lá da Capela Sistina, né, de Michelangelo, ou seja, um Senhor sentado num trono rodeado de anjos e que ele tem lá o seu julgamento, e aquele irmão que eventualmente cometeu equívocos graves durante 10 anos, 20 anos, na passagem aqui no mundo material, ele é julgado, condenado a queimar no fogo eterno, eternamente, colocando uma pena imensamente desproporcional, que nem o pior juiz aqui da Terra aplica uma pena infinitamente desproporcional. Então é essa a imagem que a gente tinha de um Deus até então. E a doutrina espírita vem nos trazer, óbvio que a gente poderia fazer alguns estudos específicos sobre o tema, mas a doutrina espírita nos traz os atributos, né? Onde Kardec faz perguntas aos espíritos superiores que nos esclarecem. Deus, o que é Deus? Pergunta quem? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Falando sobre os atributos, não vou discorrer sobre todos em função do tempo, mas Deus infinitamente justo e bom. Então, um Deus que é infinitamente justo e bom, não faz sentido uma pena eterna. Porque Jesus veio falar para nós de um Deus Pai. Qual Pai? Eu sou Pai. Eu nunca ia dar um castigo para o meu filho, por mais que ele cometesse um equívoco grave, de colocar ele de castigo para sempre. Então, se eu, com as minhas imperfeições, não faria, que dirá Deus? E Deus age com a sua misericórdia infinita. E Deus não separa para sempre os corações que se amam. A doutrina espírita nos mostra N formas, exemplos de corações que se encontram entre planos de vida, no plano espiritual, em histórias belíssimas. E as reuniões mediúnicas, que são reuniões onde existem a oportunidade de atender, de ajudar os irmãos que já estão no plano espiritual, presenciamos isso frequentemente. Deus age também com a sua providência e com as suas leis e dispositivos. As leis de Deus, elas constam no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Nós não vamos discorrer sobre elas em função do tempo também. E o nosso destaque é a lei do progresso, que os espíritos superiores, a lei é uma só, que é a lei de Deus. Aqui são formas de você olhar, ângulos de você olhar a mesma lei. E essas leis, elas estão intimamente conectadas umas às outras. E a principal delas, é a última, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ela perpassa todas as leis. E a lei de progresso, ela está também ligada às demais. Por exemplo, a lei de adoração. Só para dar um exemplo. Antigamente, nós adorávamos a Deus sacrificando animais e até mesmo pessoas. Num passado não muito longínquo, a gente entendia que para adorar a Deus deveria ser no templo suntuoso. A doutrina espírita nos ajuda a entender, no progresso, que para a gente adorar a Deus, basta a gente entrar no nosso quarto íntimo, que é no nosso pensamento. Então, só para a gente exemplificar. Em outra oportunidade, a gente pode explorar um pouco mais as leis.
Mas tudo bem, existem leis. Mas o que acontece se houver uma infração à lei? Entram os dispositivos. E esses dispositivos, eles constam no livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, sobre o título de Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, é pesado, né? E nesse código são 33 artigos. Fiquem tranquilos que nós não vamos passar por todos. Nós escolhemos 3 só para a gente refletir. O primeiro diz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Muitas vezes, na cultura que a gente tinha até então, a pessoa morreu, desencarnou, muitas vezes vira herói, né? As pessoas são... Então, um exemplo simples. A pessoa que é muito apegada a bens materiais, o excesso, o apego às coisas materiais. Então, é muito comum, na reunião mediúnica, a gente conversar com uma pessoa e a pessoa está no plano espiritual e ela está sofrendo porque mas os meus bens, as pessoas, meus filhos estão brigando. Eu não tive tempo de aceitar, percebe? Eu não tive tempo de resolver a documentação e vira um motivo de aflição enorme pelo grau de apego às coisas materiais. Só para dar um exemplo. O sexto, que também chama muita atenção, não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Essa aqui eu farei progresso. Por quê? Porque até então, muitos de nós frequentamos, tinham um entendimento de que só frequentar o centro espírita, ou a missa, ou o culto, e seria suficiente para você ter a consciência tranquila. E a gente percebe que não basta não fazer o bem, não fazer o mal. Não basta só investir em conhecimento das questões religiosas do Evangelho. Precisa fazer o bem. Porque recentemente a gente teve a chance de conversar também com um irmão que frequentava a casa espírita, a nossa casa espírita. E ele estava numa situação de desequilíbrio, de consciência, porque ele não vivenciou os ensinamentos. Só para dar um exemplo para vocês entenderem o que a gente está falando. Imagina que você, assim, e a doutrina espírita é interessante porque você não precisa ler todos os livros, fazer todos os cursos. Óbvio que a gente tem o ensino sistematizado, que é importante, as palestras, que traz conhecimento. Mas só com o que a gente está falando aqui, um pouquinho, que é um pinguinho de luz que a gente observa, que a gente absorve aqui, ela já pode fazer diferença para uma pessoa que às vezes está pensando em se suicidar. Então, imagina, se você tem uma pessoa que a providência coloca no teu caminho, e você tem a oportunidade de ajudar, e você não ajuda, e a pessoa se suicida. Você consegue imaginar a sua consciência, se isso acontecer com você? Então, a doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há, esse ensino, que é o ensino do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Temos que fazer o bem. E o terceiro, o arrependimento, enquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Porque nós estamos num mundo de dificuldades. É normal a gente tropeçar, a gente cair. A gente está nesse trabalho. E aqui é o que a gente pode chamar de processo de regeneração.
O arrependimento, ele faz toda a diferença, mas precisa passar pela expiação e reparação. E aí, para a gente poder falar um pouquinho desse tema, eu não resisti e trouxe de novo essa passagem que eu adoro, que é a da mulher que foi flagrada em adultério. Todo mundo conhece, né? A mulher foi flagrada em adultério, e aí aquela multidão de pessoas que tiveram conhecimento que Jesus estava ali na região, trouxeram a mulher, especialmente aqueles que eram religiosos, que queriam testar o mestre. Mestre, a mulher foi flagrada em adultério, a lei manda lapidar. O que dizes? Todo mundo já com a pedra na mão, todo mundo conhece. Aquele que tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não pegues mais. Essa foi a passagem. Nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, que a doutrina espírita, ela nos oferece tesouros de diálogos e passagens de Jesus que os espíritos superiores permitiram alguns escritores no plano espiritual trazerem por médiuns que têm o dom de fazer a psicografia, assim como Chico Xavier, nesse caso aqui foi Divaldo Franco, essas passagens de Jesus que são úteis para nós. Por isso que eles permitiram. E naquele dia que a mulher não foi condenada, ela estava desorientada. E ela soube que o mestre ainda estava ali nas redondezas, na casa de uma pessoa conhecida, e ela foi lá atrás do mestre buscar orientação. Esse livro narra essa passagem que diz o seguinte: ela, ao se deparar com o mestre, ela se ajoelha chorando: mestre, peço-vos um roteiro, uma lâmpada acesa de esperança para prosseguir, pois não tenho mais forças. E o mestre responde a ela: o arrependimento, a paciência, a confiança em Deus serão as providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação. Arma-te de humildade e confia no amanhã. Assim, busca a oportunidade de reparação. Esse roteiro serve para qualquer um de nós. Se a gente estiver passando por um momento de queda, arrependimento, para os momentos de expiação, paciência, que é a ciência da paz. Paz, ciência. Virtude importantíssima, que nos exige tomar decisões todos os dias de ser mais paciente. Que é um dos tipos de caridade que a doutrina espírita nos ensina, que é a caridade moral, que é de saber conviver com os nossos professores de paciência, aquelas pessoas difíceis que a gente tem no lar, às vezes no trabalho, são nossos professores. E a reparação. E esse livro, sem querer estender muito por causa do horário, ele é belíssimo, eu recomendo vocês lerem, e a história continua. Por quê? Normalmente a gente tem a tendência de julgar, né, quem caiu. Mas a história dessa mulher, ela tem uma curiosidade. Por quê? Essa mulher, ela casou, e após aquele período de novidade conjugal, o marido dela partiu para as noitadas alegres, para Gandaia, e abandonou ela por várias vezes. E ela, com aquele sentimento de abandono, de raiva, de mistura de sentimentos, ela começou a sofrer o assédio do sedutor, e juntou uma coisa com a outra, ela caiu. Percebe? E aí, depois dessa situação, essa mulher, ela ouviu a mensagem de Jesus e ela seguiu a orientação dele na íntegra. E ela foi trabalhar numa casa de atendimento aos necessitados. Reparação. Depois de 10 anos, entra uma pessoa quase desfalecida naquela casa, e aquele senhor começou a ouvir os cânticos em nome de Jesus, dos trabalhadores, e ele falou: esse senhor que vocês estão falando, ele salvou a minha mulher. Em resumo, a mulher estava diante do ex-marido dela, que havia se perdido pelo caminho.
E ela teve a oportunidade de ajudar e curar as chagas que ele estava quase falecendo. Reparação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Imagina-se, ela teve essa oportunidade porque ela estava trabalhando. E essa história continua. Lá no livro Boa Nova, que também é outro tesouro que Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos, em psicografia de Chico Xavier, trouxe também um capítulo que faz referência a essa passagem. Por quê? Porque Jesus, ele foi contra aqueles que estavam falando lá, a lei manda lapidar. E Pedro estava preocupado, mestre, eu me preocupo por ti, porque você foi contra a lei manda lapidar. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Essa é outra face. Muitas vezes a gente acha que a gente tomou no lado direito, dá ao lado esquerdo. Não. Esse é o outro lado da face que Jesus pede para a gente poder dar. Amar o próximo como nós mesmos. E olha que bonito, a mulher se tornou uma trabalhadora. É esse o Deus que a gente precisa ter o entendimento. De um Deus que acolhe o filho pródigo. Essa é a essência da mensagem do nosso mestre. Falando um pouco sobre progresso, sobre a religião. Religião, ligação a Deus. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Espiritismo nos ajuda muito no dia a dia, nas nossas coisas, nas coisas pequenas do dia a dia. E aí, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a gente, às vezes, o orgulho dá uma infladinha e a gente acha que as outras religiões, católicas, evangélicas, vão virar espíritas. Mas não é isso. Não é isso. O que os espíritos respondem? Certamente se tornará crença geral, marcar a nova era na história da humanidade, progresso. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Fazendo uma analogia rápida, a lei da gravidade está na natureza, não está? Só no século XIX que descobriram a lei da gravidade, mas ela sempre existiu. A relação com os espíritos, mediunidade, foi o espiritismo que inventou? Não. Desde a época dos homens da caverna, tinha mediunidade. Muitas vezes os homens eram intuídos por uma caça melhor. Reencarnação, foi o espiritismo que inventou? Não. A crença na reencarnação, ela vem desde a época dos Vedas, 3, 4 mil anos antes de Cristo. A própria Bíblia, existem passagens que constam a questão da pluralidade das existências lá. Se a gente tiver uma oportunidade, a gente pode falar sobre esse tema, e quem tiver curiosidade pode procurar no YouTube palestras do Severino Celestino, que é um estudioso desse tema e que traz um estudo muito bem fundamentado sobre essa questão. E o que a gente tem percebido nos tempos atuais? Os nossos irmãos evangélicos, o dom das línguas estranhas em congregações cristãs, que é um fenômeno, que as pessoas chamam muita atenção. A Igreja Católica com relação à prática do exorcismo. O que é isso? É mediunidade. E aí, espantar o demônio. A doutrina espírita, ela traz um progresso nessa relação. Ela reconhece que muitas vezes esses que são chamados de demônios é um irmão que caiu, que pode ter sido vítima de um equívoco no passado e que não conseguiu dar outra face, que quer se vingar. E que muitas vezes nós temos oportunidade nas reuniões mediúnicas de conversar com esse irmão e mostrar o equívoco. E se ele continuar perseguindo, ele está trazendo mal para ele mesmo.
ele está retardando o seu progresso, ele está provocando o afastamento da aproximação daquelas pessoas que amam ele, e que ele fica escravizado, preso a essa situação de ódio, infinitamente por tempos que podem durar anos, décadas, séculos. Essa relação, de uma hora um ataca, outra hora, que é o caso de Israel. O Espiritismo ele ajuda a reverter essas situações, evangelizando, trazendo palavras de esperança, e na grande maioria dos casos, convencendo os irmãos a se reaproximarem da lei. Vimos uma reportagem recente, de um estudo científico, pessoas que no fim da vida veem entes queridos mortos há anos. Um estudo científico, um médico que fez um estudo, 25 anos de estudo, mostrando que as pessoas, assim, como é que as pessoas auriram forças, esperanças e como é que elas se sentiram melhor e relataram essas situações de conversar e de ver pessoas, entes queridos que desencarnaram há muito tempo. Então a ciência está evoluindo. Então as religiões tendem a progredir e a reconhecer, a estudar essas questões. O Espiritismo pode ajudar muito nessa questão. E aí, entrando também nessa questão da religião, esse aqui é uma imagem do Sermão da Montanha, que é um dos ícones que o nosso mestre trouxe para nós. E aqui tem um texto que fala assim: o Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Duas palavras diferentes. Breviário é aquele livrinho que normalmente lá na Igreja Católica você tem um roteiro que você vai ler, que você vai acompanhar lá a missa. O genuflexório é aquele lugar que se senta, que você fica de joelho, né? Então, assim, o Evangelho não é esse livrinho que você usa quando você se ajoelha para ler. É roteiro imprescindível para a legislação, a administração, o serviço e obediência, para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Espero, Cristo, que venhamos todos a converter o Evangelho em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Tá? É a passagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, assim, as bem-aventuranças, tinha um texto de abertura, né, que falava dos pacíficos. Aí a gente chama bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, os brandos, entre outros. Não vamos citar todos aqui em função do horário. O progresso ele está nessas mínimas coisas, na brandura. Muitas vezes você tem uma reunião com uma questão administrativa da casa espírita e às vezes o jeito de falar dificulta e desarmonia, traz desarmonia, entendeu? E dificulta certas coisas. E aí, sem a gente perder muito tempo, a palavra bem-aventurança, do original, ela vem do aramaico, achei. E a tradução, no pé da letra da palavra achei, é avante. É avante. Então, avante os humildes, avante os brandos de coração, avante os pacíficos. Por que avante? Porque progridem, marchem, sigam no progresso, com humildade, com brandura, promovendo a paz. Então, é mais uma interpretação que a gente pode ter sobre essa passagem do nosso mestre. Na questão 799 dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chaves da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam
onde se encontram seus verdadeiros interesses. Tem a passagem de Mateus 6, não sei se vocês lembram. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Está só trocar de carro, uma casa um pouquinho melhor, pagar casa, preparar a aposentadoria, faculdade das crianças, né, coisas materiais. Onde está o nosso coração, o nosso tesouro? Será que a gente está colocando quais são os verdadeiros interesses? São essas questões de entender o Evangelho, de trazer, internalizar para as coisas pequenas do dia a dia os ensinamentos do Cristo. Então, vale essa reflexão. O Espiritismo nos ajuda a combater essa tendência que muitos de nós temos, incluindo também, né? É uma luta. Porque o materialismo, você vê, estava conversando com a Lúcia ainda há pouco, né? Hoje em dia, correria, tempo, você vê, materialismo, celular. Mas, está falando, a gente anda com a cachorra, ouvindo palestra, pensando na palestra, às vezes no carro que a gente escuta uma palestra, porque é o interesse. Então, tudo pode, mas nem tudo convém. Já dizia nosso querido Paulo. Acelerando aqui esse relógio, acho que essa pilha desse relógio é Duracell. Vamos lá, vou acelerar. Está quase acabando. O grave problema da continuidade da vida após a morte deste de aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade, a luz da razão esclarecida. Rolando Pires, Introdução de Céu e Inferno, apresenta com detalhes exemplos na vida do mundo espiritual, onde vamos encontrar os benefícios, as alegrias, as dores e sofrimentos como resposta natural às nossas ações diante da lei maior, enquanto encarnados. Nos traz respostas. Esse é um grande progresso sobre questões espirituais. Literatura de André Luiz, né, o livro, o filme Nosso Lar, Os Mensageiros, mostra alguns exemplos. A doutrina espírita nos ensina que os espíritos se reúnem por afinidade, por simpatia, por vibração. No nosso mundo material, a gente não se aproxima de pessoas que têm a mesma afinidade. A doutrina espírita nos ensina que, da mesma forma, nós nos aproximamos dos espíritos conforme nossas afinidades. A doutrina espírita nos mostra N casos de pessoas que se associam, né, para coisas equivocadas. Por outro lado, pessoas que se associam com benfeitores. Conversando com a Lúcia também antes da palestra, né, que a gente às vezes está focado no bem, em preparar uma palestra, como é que a espiritualidade age, como é que, né, às vezes a gente tem uma intuição de um livro, de uma passagem, né, porque quem está trabalhando no bem sente o amparo e a ajuda dos benfeitores. Ainda nas questões espirituais, o Espiritismo não nega a penalidade futura, o que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis, foi o que nós falamos. Das qualidades do indivíduo depende a felicidade, não do estado material do meio que se encontra, podendo a felicidade existir em qualquer parte. Nenhum lugar lhe é circunscrito no universo. Não precisamos ir para o céu. O reino dos céus está dentro de nós. Os espíritos superiores, no livro dos espíritos, nos esclarecem. Para a vida material, posse do necessário. Para a vida moral, é consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila com relação às leis. No livro Céu e Inferno, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja de suas imperfeições e que purga, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra. Então,
essa questão da reencarnação também merece algumas palestras específicas sobre o tema. A doutrina espírita também nos traz, no livro Céu e Inferno, alguns depoimentos de espírito. Kardec, alguns irmãos que ele conhecia na época e que chegaram no plano espiritual, ele teve a oportunidade de entrevistá-los, de fazer perguntas. E eu separei aqui algumas delas que nos trazem orientações, que são questões também importantes que o Espiritismo contribui. Foi na firmeza das minhas resoluções que auri resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje bendigo essas provações. Samuel Felipe, um espírito feliz. Tá bom, mas qual é a contribuição do Espiritismo? A gente tem uma referência de quem já está lá, da importância da reclamação. Que muitas vezes nós temos o hábito de subestimar. Então, as adversidades elas aparecem, mas como a gente passa pelas adversidades faz toda a diferença. Então, se você está passando, às vezes você pediu para passar por aquela situação, para o seu progresso, mas se você reclama, você não aceita, você pode ter que passar novamente por aquela situação. Vi inúmeros amigos aproximando-se de mim, sobretudo os que tive satisfação de ajudar, dando-me boas-vindas. Imagina você ter a chance de ajudar as pessoas e você chegar, imagina, você vai para um país que você não conhece nada, ninguém, e quando você chega lá, você é acolhido, você é recebido, você não se sentiria melhor? Você não teria mais esperança, mais confiança? Olha que coisa boa que o Espiritismo traz para a gente. E a importância de ajudar as pessoas. O André Luiz, no livro Nosso Lar, é um exemplo disso. Ele foi ajudado por uma pessoa que ele ajudou, que orava por ele, aquela senhora. Orai sempre ao Senhor para que Ele me liberte do olhar das minhas vítimas. Um criminoso arrependido. Então você não tem um inferno onde a pessoa vai queimar eternamente no fogo eterno. Qual é o sofrimento? Que é o olhar da vítima. Você imagina a pessoa constantemente vendo o olhar da vítima. E a pessoa, mesmo arrependida, ainda estava espiando no plano espiritual essa situação. Porque muitas vezes as pessoas acham que no túmulo acaba, não acaba. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus nos concede na Terra. Essa aqui, o próprio Chico Xavier nos alertou também, que uma das questões mais aflitivas, especialmente de espíritas, quando chegam no plano espiritual, é a sensação de tempo perdido. De você ter acesso a essa riqueza de talentos, de informações, e só botar o teu tesouro, o teu coração só nas questões materiais. Você ser um poço de conhecimento, mas igual Israel. Inteligência, potência, religião, e comete crimes dessa magnitude nesses tempos. Progresso individual, acelerando aqui para a gente terminar no horário. O Espiritismo nos ajuda no nosso progresso individual. O Espírito de Verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo: Espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. A importância do estudo, mas vocês já entenderam a importância do conhecimento, do estudo, mas nós precisamos equilibrar o amai-vos. Amai-vos é onde está o desafio do perdão. E Paulo, lá na Carta aos Coríntios, traz lá o roteiro para a gente. E a doutrina espírita nos traz muitas contribuições para a gente entender no dia a dia, nas pequenas coisas, o amai-vos. O Espiritismo nos ajuda a gente ter uma vivência em novos referenciais, como espíritos imortais.
Porque é difícil você pensar como espírito imortal. Normalmente a gente pensa como alguém que vai, né, que nós vamos morrer e aí. Mas quando você começa a pensar como espírito imortal, as coisas mudam. As perspectivas mudam. Como exemplo, Paulo, a morte. Ele encarava a morte. Os mártires. Entendeu? Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando ele já vivia o Cristo. Ele enfrentava a morte porque ele sabia do que vinha após, do encontro com o Mestre. E o processo da virtude ao hábito é um processo. Cai, se arrepende, expia, repara. Que depende de nós. Esse é um processo gradativo. Primeiro a gente não sabe que não ter paciência é um problema. A gente acha bonito perder a paciência. A gente fala, paciência é importante. Aí você vai reduzindo a frequência que você vai caindo desse tipo de problema, até que aquilo ali vire algo natural, um hábito. Isso é um processo. A esperança pela vontade e pelo esforço. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, para domar as más inclinações. Está lá no livro dos Espíritos. Então, a nossa vontade e o nosso esforço fazem toda a diferença. Porque muitos irmãos religiosos, eles delegam muito a Deus. Que se Deus quiser, que Deus isso, que Deus me deu aquilo. O Espiritismo mostra que o nosso progresso depende muito mais de nós. Ajuda-te que o céu te ajudará. Do que Deus. Deus espera que o filho pródigo volte. A importância e dimensão do pensamento. Esse é um grande progresso que o Espiritismo nos traz. Vocês sabiam que o pensamento de vocês são acessíveis pelos irmãos que estão no plano espiritual? Que o pensamento emite luz, emite vibração, emite cheiro. E que se você pensar uma coisa boa, você é uma pessoa que pensa em assassinar outra pessoa. Imediatamente aqueles irmãos do mal se aproximam dele por afinidade de vibração que a gente falou. Então, a importância do pensamento. Emmanuel tem uma passagem que ele comenta, que vem de Paulo, o capacete da esperança, que quando a gente está com aquele desânimo, porque agora nesses momentos difíceis, que a gente vê às vezes uma imagem de uma criança morrendo de fome lá em Gaza, que a gente fica ali com aquele pensamento, é o fim do mundo, e você abre guarda e baixa a sua vibração. Às vezes é aquela hora que um irmão que quer prejudicar vai te influenciar negativamente, entendeu? E aí Emmanuel fala a importância de você ter esperança, da prece, que a doutrina espírita nos mostra a importância da prece, o entendimento e oportunidade de caridade. Eu lembro que logo no início, nas primeiras palestras que eu assisti, não sei se lembro se foi a primeira, que eu fui conhecer a doutrina espírita, foi uma palestra só sobre caridade. Eu não imaginava o quão profundo é esse tema. Que caridade, às vezes, você faz só ouvindo. Já pensou? Você faz a caridade só pelo fato de ouvir e não responder, de emitir um pensamento positivo, uma prece. Aqui também dá para falar muito depois de caridade. Elementos para superar dores e aflições. Aqui a doutrina espírita nos mostra, é riquíssima, a gente traz elementos para que a gente... Maria, Mãe Santíssima, naquele livro Boa Nova tem um capítulo que fala só sobre ela, a gente já falou aqui em outra palestra. Ela atendia na Casa do Caminho, e um dos mais sofredores, minha mãe está muito pesado. Isso também passa. Então, se você está passando por um momento difícil, lembra dessa mensagem de Maria. Isso passa. Só a construção dos ensinamentos de Jesus dentro de nós é que é forte o suficiente para nunca passar em nossos corações, como realização divina, disse Maria nesse livro Boa Nova. Progresso coletivo. A doutrina espírita nos mostra
que nós estamos onde necessitamos e muitas vezes onde nós pedimos para estar. Aquela família difícil, aquele esposo, a esposa, né, aquela sogra, gente boa. Nós necessitamos. Meio de sociedade. A gente progride convivendo. Percebe? E nós, qual é o nosso papel diante das adversidades? Nós temos que aprender a ter paciência com a sogra. Eu não posso reclamar da minha sogra é ótima. É normal falar dessas questões, mas assim, não tem problema. Às vezes ela vem assistir até minhas palestras. Mas assim, nós temos um papel na coletividade. Nós temos que ter a consciência tranquila que a gente contribui o melhor possível. Às vezes no ambiente de trabalho, você vê aquela discussão e você vai lá ser pacificador, por aí vai. Que existem as provas e expiações coletivas, que às vezes países inteiros que passam por uma situação, por necessidade, esse exemplo de Israel, quantos séculos, milênios que esses conflitos se estendem e que muitas vezes são necessários passar por situações. A pluralidade dos mundos, existem mundos celestes, mundos inferiores, e a gente vê que o nosso mundo hoje, a Terra, né, a gente tem uma literatura bastante extensa para a doutrina espírita sobre a transição para o mundo de regeneração, e que aqueles que insistem no mal não vão ter mais a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra, se afastando dos laços afetivos. Das esperanças e consolações, caminhando para o nosso encerramento, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio e de luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-os dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. O Espiritismo não é o único caminho, mas ele ajuda muito, ele apressa, ele assina, tem muitas contribuições. Para concluir, meu Pai, Espírito de verdade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida prova buscada durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cérebro, ou seja, o progresso. Então, irmãos, a gente encerra, né? A gente vê muitas vezes aqui, numa reunião pública como essa, aquelas pessoas que estão com pensamentos ruins, às vezes pensando mal do palestrante, e brincadeiras à parte, mas muitas vezes os benfeitores estão aqui ajudando, trazendo energias positivas. Muitas vezes a gente vê também nossos irmãos que participam da reunião mediúnica, ajudando os irmãos que estão no plano espiritual, em situações de dificuldade, se ajudando mutuamente. Então, essas são as palavras, e para finalizar, essa imagem mostra, esse é o último slide, mostra aquele cego de Jericó, que ao saber que Jesus estava próximo, pediu: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O mestre perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Vai, tua fé te curou. Então, que a gente possa ver, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, entender essa riqueza que a doutrina nos oferece, que a gente possa ver também as nossas dificuldades, as oportunidades que a gente tem para progredir e ajudar e fazer o nosso papel na sociedade, que é tão importante, porque lá fora tem muitas pessoas que com um pouquinho que a gente tem, nós podemos fazer toda a diferença.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.